Estamos aqui novamente, em nome de Jesus Cristo, para trazer uma palavra com o irmão, com a irmã. Estamos aqui com a nossa irmã Milena e assim que Deus possa nos abençoar nesse vídeo. Glória a Deus. Salve, pastor, com a paz do Senhor. Amém. Também aos irmãos que mais uma vez estamos aqui para compartilhar a palavra, para ouvir algo da palavra de Deus e que o Senhor fale conosco. Eu gostaria de ler nesse dia um texto com os irmãos em 1ª Epístola de Coríntios, capítulo 2, o versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Amém? Amém? Podemos então dar sequência também, iniciando nesse texto, onde ele vem falar a respeito do homem natural e das coisas do Espírito. Então, tem diferença isso na nossa vida? Influencia muito, pastor, nós termos esse discernimento? O que o senhor acha? Com certeza, irmã Milena. Nós vimos ali o apóstolo Paulo, ele orientando aos coríntios que o homem natural não compreende as coisas de Deus. E o homem natural é o homem sem o Espírito Santo. E o homem sem o Espírito Santo não pode fazer a diferença, não pode fazer parte do novo homem. Então o apóstolo Paulo, ele está recomendando que somente o homem do sobrenatural, que tem o Espírito Santo, ele pode fazer a diferença. Vamos dizer assim, nós sabemos que uma libertação, uma transformação, ela não vem de um homem natural. Ela vem do Espírito de Deus, que é do Espírito Santo. Mas para nós receber o Espírito Santo, nós precisamos entender a graça, o favor de Deus e a submissão de Deus. Se nós não temos a submissão de Deus e apenas queremos que Deus faça alguma coisa por nós, mas nós não entramos ainda no sobrenatural. Nós temos ainda no homem natural. E no homem natural nós não podemos sofrer transformações. Não temos mudança. Mesmo que a gente queira fazer o melhor, nós não conseguimos. Porque nós temos uma dependência do Espírito Santo. E é com toda certeza que quando alguém já está vivendo o sobrenatural, a parte do Espírito Santo de Deus, nós começamos a ter boas condutas e nós começamos a pensar correto e nós andar correto e começamos a sentir o arrependimento de pecado. Então, quando o ser humano ainda não chega a fazer parte do homem sobrenatural, ele não tem um arrependimento verdadeiro. Ele até pode dizer que tem arrependimento, mas ele não é uma pessoa temente, não é uma pessoa que vive a palavra de Deus e aquilo que espera de Deus não pode receber se ele não vive ainda o sobrenatural. Então o apóstolo Paulo está orientando ali que precisamos viver o sobrenatural. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. E essa característica de homem natural, nós podemos ser crentes e estar andando como homem natural? Ou o senhor quer dizer assim, sem uma revelação do Espírito Santo? E, na verdade, é o meu entendimento, e até as pessoas que vão me ouvir vão me entender, que nós estamos vivendo nesses últimos dias, onde muitos cristãos, eles não estão conseguindo discernir o homem espiritual e o homem normal, sem o Espírito Santo. E por não entender isso, não sofrem transformação, não sofrem mudança, não tem uma boa conduta, porque não tem essa diferença, né? Existe aquela parte assim, eu creio em Jesus e eu tenho Jesus. Sim, mas isso não é uma realidade, eu creio, eu tenho. Eu creio que quando as pessoas creem em Jesus e elas começam a desenvolver pelo Espírito Santo, então aí que elas começam a desfrutar dos frutos do Espírito Santo. Enquanto não tiver isso, ainda está no homem natural. Não tem só que aí, pastor, penso eu, necessita também de uma doação, né? Porque o Senhor Deus, Ele sabe o que nós pensamos, né? Eu não sei o que o Senhor pensa, o Senhor não sabe o que está se passando na minha cabeça, mas o Senhor sabe, né? Com certeza. O Senhor Deus, Ele sabe.
Então, para que nós possamos chegar a sair dessa situação de homem natural, daquele homem carnal, e nos tornarmos alguém que o Espírito Santo possa visitar, nós precisamos ter alguns passos na nossa vida, né? Precisamos caminhar de doar a nossa vida, ter um sentimento diferente. Com certeza, Milena, mas assim, quando Jesus falou assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sim. Ele está dizendo que a fé não poderia ser sem um conhecimento das Escrituras para ter uma atuação. Mas quando o irmão ou a irmã é mal informado sobre esse evangelho, não entendeu que Jesus falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai sem ser por mim, é muito difícil dela ser doada. Tem muitas pessoas que acreditam que queiram ser doadas, sim, querem fazer a diferença, mas como elas não entendem o que significa, quando Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ele está dizendo assim, você precisa sair do teu velho homem e entrar no novo homem. Você precisa fazer uma mudança da tua vida, observando as leis da palavra de Deus. Porque o apóstolo Paulo falou lá sobre o povo judeu que o fim da lei era Cristo. isso. E eles guardavam a lei lá, mas eles não tinham Cristo. E hoje muitos não têm ainda. Então assim, e hoje muitos cristãos, eles até querem Jesus, querem Deus, mas eles não têm Cristo. Até eu uso dizer muitas vezes que muita gente apenas ouviu falar de Jesus, ouviu falar da graça. Mas nós sabemos que o apóstolo Paulo falou a Tito que a graça, quando se manifesta no homem, ela já induz o homem a deixar o pecado. Sim. Que é o Espírito Santo. Já vem o temor, eu acho que é o primeiro, já entra o a primeira coisa que desperta no já ser entra o humano, temor. é o temor. Você pode ver assim, e muitas pessoas aceitam Jesus, mas não têm temor. Eles aceitam Jesus, hoje, amanhã estão levando uma vida normal do pecado e nem sequer tem uma reverência, né? Então assim, quando nós entendemos que quando aceitamos a Cristo, fazemos parte da nova criatura, nós sabemos que andamos diferente, pensamos diferente e já entra um temor do sobrenatural. Não é do homem próprio, do Espírito Santo. Então daí, com certeza, nós vamos ter resultado a nossa caminhada como cristão. E nós sabemos que muita gente caminha, mas não tem um bom resultado na vida cristã e começa a desanimar, começa a ser aquele homem do sentimento faccioso, que fica revoltado, fica perturbado, não consegue encontrar nada. Por quê? Porque não entenderam ainda a vontade de Jesus. O Evangelho é bom para quem entende ele, para quem se doa para ele. Senão ele pode até complicar com muita gente. Então, para mim, assim, o Evangelho, ele salva ou ele manda a pessoa mais para longe ainda, porque a pessoa não entende, não compreende as coisas de Deus. E sem compreender as coisas de Deus, não tem o que fazer na mulher. E causa muita confusão isso, porque eu me parece, hoje nós vemos assim, duas coisas que eu acho que fugiram hoje assim. Não se fala mais em pecado, né? Embora você, mas isso, aquilo, não. O pecado não se fala mais em pecado. Nada mais é pecado. Até nós podemos imaginar assim, se formos refletir assim, os irmãos que são crentes assim há anos, há 20 anos, há 30 anos, que conheceram a igreja, o que era pecado, hoje não é mais pecado. O que a gente entende então? Que o pessoal lá do passado, eles estavam errados? No meu entendimento, com certeza não. Eles não estavam errados? Não. O senhor acha que... Porque no passado, não vamos muito longe, 20 ou 30 anos atrás, olha, mais da metade do que se faz hoje era pecado. Então, ou eles estavam errados, ou hoje nós estamos errados. Não estamos dois certos. Com certeza. Com certeza. Sabe, o meu entendimento também, o maior problema que está tendo aí, né? Com todo respeito aos pregadores do Evangelho, que também faço parte, eles não acreditam mais no Espírito Santo para falar do pecado. Porque eles não falam do pecado para as pessoas não abandonarem a igreja. Porque se eles falarem do pecado, as pessoas se retiram. Por quê? Porque não tem o Espírito Santo. Se tolera, então... Se tolera o pecado porque as pessoas vão embora. Mas eu peço misericórdia de Deus para a minha vida. Mas sem verdade o Espírito de Deus não opera. Então hoje assim, por que é tanto tolerado, tanto pecado, coisas erradas? Porque assim, os pastores, os pregadores, eles não querem falar a verdade. E daí o homem não sai do homem natural.
Ele não entra no sobrenatural de Deus. E daí não tem mudança, não tem transformação. Mas eu prefiro falar a verdade e que as pessoas saiam, se elas não quiserem, do que eu ficar enganando as pessoas com um falso evangelho. Na verdade, até se enganando a si mesmo, né? Com porque toda chega certeza. uma hora, você também acaba se perdendo, com né? Com toda certeza. Aí eu posso dizer assim, ó, se alguém não está ouvindo o evangelho como ele é, não tem restauração. Não tem esse negócio, eu creio e tenho. Não, isso não existe. Só existe quando eu vivo o evangelho de Cristo. Eu pago um preço, eu tenho um custo para isso. E eu preciso viver a palavra de Deus. Então assim, que todo cristão conheça essa verdade. Que essa verdade é Cristo. Essa verdade é Deus na vida de um ser humano. E aí com certeza pode ser abençoado. Sim, é verdade. Aqui até o texto nos diz, porque, falando as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucuras e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, aqui também, quando o Espírito Santo talvez não esteja nos visitando, nós não vamos conseguir entender. De forma alguma. De forma alguma. Eu não acredito. Porque por nós, o homem natural, é loucura as coisas de Deus. É só quando ele entra pelo homem. Você viu que o nosso Jesus disse lá em São João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Ele está falando do mundo espiritual. Tá. Ele está falando das coisas espirituais. Ele não está falando da coisa terrena. Não está dizendo se você trabalha numa empresa, que tu não pode, sem ele. Até mesmo pessoas que nem conhecem Deus trabalham em qualquer lugar e tem sucesso. Mas está falando da vida espiritual. Sem ele, nada podeis fazer. Então, se alguém está sofrendo um problema espiritual e ele não tem o contato com o Consolador, o Espírito Santo, só crê em Jesus, porque acha que crê em Jesus já tem, eu não acredito nisso, precisa demonstrar, é com a conduta, é com a vida, a fé sem obra, o apóstolo Tiago diz que é morta, não tem nada o que fazer. Então, assim, se nós não tiver a vida do Espírito Santo de Deus, a nossa vida não tem progresso. Não vai andar. Não vai. Não vai andar. Aqui no texto que eu li, ele nos fala assim: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então aqui podemos observar também um dos primeiros conflitos na vida do cristão. Com certeza. É um dos primeiros conflitos na vida do cristão. Com certeza. Você ir para Cristo e enfrentar a dificuldade das pessoas não entenderem o que está acontecendo com você. Toda certeza. Só que na verdade, hoje as pessoas que dizem ser cristão, elas são compreendidas por aquelas que não são cristãos. Ah, é? Então, Meu Deus. Então tu já pensou assim, olha a situação. É um cristão dizendo que tem algo do céu e elas são compreendidas por aquelas que não são. E por isso que nada acontece. Porque na verdade, para aquelas pessoas que não são cristãs, e quando nós se convertemos, é uma loucura para eles. E tem que ser uma loucura para eles. Do evangelho verdadeiro. Mas hoje, na verdade, a conversão, agora o senhor está falando, é verdade mesmo. A conversão, ninguém fica escandalizado, não, assim. Ninguém olha assim, não entende o que está acontecendo, né? Até vemos o contrário. Será que podemos analisar? Mas há uma festa, às vezes até fora do meio cristão. Ai, aquela pessoa está se batizando, né? Está se batizando, mas não acontece nada. Não acontece nada. Não há mudança, não há transformação e não há nenhuma resistência dos demais, porque não é o Espírito Santo. E quando o Espírito de Deus entra no homem, nossa, muita gente até se revolta, porque é uma loucura para eles mesmo. Você já pensou, um homem católico, uma mulher católica, ela decidiu a mudar a vida e aceitar Jesus exclusivamente. Para as demais pessoas é uma loucura, mas isso daí está aqui, né? É bíblico, né? Está correto. Vai passar um tempo, depois a pessoa vai entender. Se chegar à conversão. Se não chegar, não vai entender também. Sim. Então, as coisas de Deus é loucura para as demais. Vive de uma maneira, tem lá a sua religião, a sua fé, a sua família, e de repente nós vemos lá o caso de Abraão, né? Ele diz assim, ó, sai daqui, larga toda a tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar ainda. Ele não sabia. Mas para ele não era loucura, né? Não. Para ele é a normalidade. Então, a nós ver assim, quem tem o Espírito Santo e quem não tem o Espírito Santo. A diferença é muito grande, mas muito grande mesmo. Mas e só isso também eu acho que é importante na nossa vida. O pastor falava, se os irmãos quiserem acompanhar o último vídeo,
onde falava sobre inveja, a respeito da inveja e a respeito de sentimento faccioso. Como é importante nós termos aqui o discernimento do homem espiritual, do homem natural, para podermos também eliminar esse tipo de sentimento da nossa vida, né? Não, a gente pode caminhar às vezes a vida toda como crente, sofrendo com sentimentos horríveis dentro de nós. O meu conselho a quem nos ouve é que se esse irmão e essa irmã deseja realmente servir a Deus, procura conhecer quem é Jesus. Quem é Deus? Ele é aquele que salva, cura, mas não de uma forma leviana. Ele cura e salva de uma forma que Ele deseja a cada um de nós, conhecendo a verdade e se doando para essa verdade. E assim nós seremos livres e vamos morar no céu um dia. Amém. Então, agradecemos o pastor. Abençoe a nossa vida e as vidas também dos irmãos que vão assistir esse vídeo. Né, amém. Graças que Deus abençoe. a Deus.